Começamos hoje mais um episódio, nosso quarto episódio do The Monteiro Talks. Como você sabe, esse aqui é um espaço para a gente ter conversas diplomáticas, republicanas, eventualmente discordar, mas sempre de forma respeitosa. Para fins de transparência e fins de confiança entre mim e vocês aí que me acompanham, todo domingo a gente sempre passa o itinerário, o cronograma das nossas lives semanais. Entretanto, visto que os convidados de hoje não moram na cidade de Cuiabá, nós ficamos com a agenda deles pendentes. Nós não sabíamos se eles conseguiriam nos atender e, felizmente, pela iniciativa, pela prontidão e pela gentileza, especialmente, desses dois convidados de hoje, o Bruno Assunção e o Sargento Teles, nós conseguimos fazer essas lives aqui. E, seguidamente, logo depois dessa live, nós não interromperemos. Nós faremos a live com um grande convidado também, que é o professor Paulinho Curirim, professor de redação, que estoura as redes sociais aí. Então, Bruno, Teles, eu queria primeiro que vocês se apresentassem e, antes de mais nada, agradecê-los, olhando no olho de vocês, pela presença, pela disponibilidade e, Bruno, no seu caso específico, pelo trabalho brilhante que você fez ontem junto aos nossos estudantes da rede estadual. Para quem não sabe, nós estamos tendo, entre os dias de hoje e o dia de ontem, 26 e 27 de junho, a Expo Estudantil. Uma feira na qual nós colocamos, não é isso, Bruno? Estudantes dentro de um ecossistema em que eles terão contato com cursos técnicos profissionalizantes, ensino superior, dentre tantas outras atividades. E especialmente as palestras de pessoas muito especiais como você. Obrigado. Ontem a palestra do Bruno foi muito comovente e os nossos estudantes certamente ficaram marcados pelas palavras que você proferiu. Então, por favor, se apresente e depois vamos fazer o nosso amigo aqui, o Sargento Teles, de Primavera do Leste, se apresentar. Obrigado. Obrigado aí pelo carinho, pela recepção, pelo apoio de ontem, né? Pelo convite aí que o Sebrae junto com a Seduc fizeram para que eu pudesse ter aquele momento com os alunos. Verdadeiramente foi muito incrível, não só, né, pelo o fato de eu falar que foi bacana, mas os depoimentos que eu recebi de mães ontem à noite, que alguns foram de arrepiar, né, da transformação dos jovens, de falar assim, olha, meu filho chegou diferente em casa hoje. Então esse já foi o resultado ontem à noite, até alguma coisa eu já coloquei no meu Instagram. Eu me chamo Bruno Assunção, hoje sou palestrante, influenciador digital, me tornei influenciador digital devido ao impulsionamento que esses vídeos foram pegando repercussão pelo Brasil, e faço um trabalho de amor à vida há 18 anos pela educação, né? Agora, aqui em Cuiabá, para mim vai ser muito, muito especial o que aconteceu ontem, porque foi a primeira vez que eu pisei no estado do Mato Grosso, e pelo Sebrae e pela Seduc é diferente, né? É bem bacana. Mas são 18 anos de palestras, agora são 13 estados visitados, mais de 2 milhões de jovens e adolescentes que já participaram desse meu trabalho. Eu atendo um pouco mais de 180 escolas por ano. Então, assim, é um trabalho que tem muita constância nos últimos anos. Então, esse é o Bruno Assunção, que vai até as escolas para poder trazer um pouco da realidade para os jovens e da valorização da família, da valorização à vozinha, das coisas que verdadeiramente são importantes para a gente. Aquelas coisas que são atemporais, né, Bruno? A família, apesar de todas as inovações tecnológicas, sociológicas que o mundo experimenta, a família, os amigos, os sentimentos não mudam, né? A gente tem que entender que essas coisas têm um valor que transpõe todas as etapas, todas as mudanças que nós experimentamos na vida. E eu queria, Sargento, antes de voltar para você, Bruno, eu queria que você fizesse uma apresentação. Eu já te vi, já conheci você. E eu não tive ainda a oportunidade de saber qual o seu propósito, por que você, como militar, como um grande expoente aí da cidade de Primavera, decidiu ir para o caminho da política, hoje como pré-candidato, colocando seu nome à disposição dessa empreitada que todos nós sabemos que não é fácil. Não é fácil. Bom, eu sou o Sargento Teles, Lucas Teles dos Passos, sou nascido em Coxim, Mato Grosso do Sul, nascido de família humilde. Ingressei na polícia em 2011 e hoje conto com 13 anos de polícia, né? E eu sempre vi muito a correlação entre a segurança pública e a educação. E num belo dia eu tô rolando ali o Instagram e conheci essa fera, Bruno Assunção. E ali eu me conectei com ele, mandei uma mensagem, comecei a conversar, falei, cara, seu trabalho é incrível. É incrível. E aí eu comecei a conversar com ele, começamos a trocar ideia, quando é que é seu curso? Ele falou, irmão, não tem curso agora. Dá uma segurada, quando tiver eu te falo. Aí dali 2 semanas, Brunão, e o curso, meu irmão?
Cara, não tem ainda. Até que ele pegou e falou, vamos fazer. Aí comecei a seguir mais, a acompanhar mais o Bruno, e eu vi que a polícia militar, a segurança pública, ela depende muito para a gente ter um sucesso da educação. A gente já tem a polícia militar, tem o ProERD, tem as escolas militares, e esse trabalho que o Bruno faz, eu comecei a buscar fazer esse trabalho para poder atingir o coração das crianças. Porque tem coisas que é só assim, só no emocional que você consegue conectar. Então, quando eu vi isso, eu vi essa necessidade na escola, eu, em conversa com alguns pais, e como eu acolhia as crianças, os pais falaram assim, Sargento Teles, pô, tu é tão bacana, tu acolhe a gurizada que é apaixonada por você, por que você não se torna um vereador aqui em Primavera do Leste? E aquilo ficou na minha cabeça, marretando. Aí, em conversa com alguns amigos, falou, cara, você tem perfil mesmo, vamos pra cima. Vamos pra cima, você tem conhecimento técnico de política e segurança pública. Vamos lá, sou um especialista em segurança pública por Primavera do Leste. Aí foi que eu coloquei meu nome à disposição e viemos trabalhando aí e tendo bastante resultado positivo com essa ideia. Não, mas peraí, então agora eu tô descobrindo junto com os meus telespectadores que vocês conheceram através de uma mensagem no Instagram. Sim. Olha o poder transformador das redes sociais, né, cara? É muito Quando top. é que vocês se conheceriam se você não tivesse acessado o Instagram deles e se o Bruno também não fosse uma pessoa do outro lado acessível, né? Totalmente Porque acessível. ontem eu conheci o Bruno junto de você, né? Ontem vocês estavam juntos e eu estava curioso, eu já ia perguntar de onde é que vocês se conheceram. E bacana, a gente vê que seu trabalho, Bruno, ele se conecta com uma série de pessoas de diferentes faixas etárias, de diferentes classes sociais, etnias, enfim. Pessoas de um perfil muito heterogêneo. E nesse cenário, Bruno, eu queria entender como é que foi essa virada de chave para que você, que é jovem ainda, começasse a falar sobre questões tão sensíveis do ponto de vista pessoal, do ponto de vista emocional e até espiritual. Como é que foi essa transição? Como é que foi o início desse trabalho? Porque a gente vê que o mercado está muito escasso desse perfil de profissional. Hoje, quando a gente olha para os perfis de palestrantes, de influencers digitais, que mais tem difusão, que mais tem capilaridade no país, a gente vê muita gente falando sobre, enfim, perfil profissional, sobre crescimento de carreira, sobre gestão de pessoas, enfim. Aquilo que os influencers e os coaches costumam trabalhar bastante porque tem um fácil acesso. Como que foi começar a trabalhar com o coração ao invés somente da razão? Me explica isso porque eu gostei demais, cara. Só um pouquinho, Bruno, antes de você começar. Ô, produção, traz um lenço aí que vai começar agora. Não, não vai não. Relaxa, mas olha só. Não vou julgar ninguém, vou falar por mim, muito pessoal falando. Acho que o grande problema hoje das pessoas é já tentar forçar ser alguém, já pensando no quanto vai ganhar. E talvez esse seja o grande diferencial. Eu comecei esse trabalho com 17 para 18 anos de idade. Foi uma única oportunidade que eu tive na minha vida, uma boa oportunidade, foi quando eu assisti uma palestra na minha escola. Então, assim, é um projeto que nasceu da pureza de querer ajudar o próximo. A questão financeira veio depois de muitos anos mesmo. Para você ter uma ideia, só para mim, por que eu estou falando disso? Porque o projeto nasceu de forma voluntária. O Grupo Liberdade é um projeto, o Bruno Assunção é um projeto social que se tornou uma empresa. Entendi. Não uma empresa que tem um braço de trabalho social. Então eu fiz isso durante 17 anos de forma voluntária e gratuita. Só que eu ajudei muitas pessoas. Só que eu não conseguia potencializar o meu trabalho. Porque, nossa, você não escala, não né? tem como você pegar um avião e vir para Cuiabá de voluntário. Entendi. Então, a partir do momento que eu comecei a cobrar, eu consegui ir em outros lugares. Potencializou o meu trabalho, claro que através das redes sociais. Então, assim, mas é um trabalho que começou de forma pura, limpa. Eu, com 17 anos de idade, eu assisti uma palestra na minha escola, eu não queria assistir. Eu era o cara do fundão, mano. Eu assisti esse negócio não, professor. Palestra de droga, pô. Tem que assistir palestra de droga, quem usa droga. Eu tô de boa, vou ficar aqui. E não fui. Todo mundo da sala saiu, depois eu fui. Aí sentei lá, sabe aquelas, tipo assim, não queria participar, mas queria estar no meio de todo mundo. Entendi. Feito manada. Feito manada. Vou sentar aqui e vou ver. O cara começou falando das drogas e tal, falando.
E ele começou a contar o porquê eles estavam ali. E, cara, não tem nada mais forte que conecta do que a história. Certeza. Uma história bem contada, ela muda a vida de uma pessoa. Aí foi. Contando a história de um, conta a história de outro, conta a história de um de outro. E contou a história de um cara que, infelizmente, perdeu a mãe e o único irmão por conta de um caminhoneiro drogado. Perdeu o controle de um caminhão e passou por cima do carro dessa família. E o cara contou. Aquilo me deu um choque, mano. Esse cara era seu colega? Ainda não. Eles eram uns palestrantes. Ah, era palestrante. Eu era aluno, pô. Aí aquilo, eu baixei a cabeça e só chorei. Por quê? Olha como é que a história conecta. Com 4 anos de idade, aconteceu um acidente muito feio na cidade onde eu moro. Eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Um cara que todos os dias ia para casa de pé ou de bicicleta, um dia pegou uma carona com um amigo dele na porta do trabalho. Até aí tudo bem, é uma carona. O cara, muito bêbado, perdeu o controle do carro e enfiou debaixo de um caminhão parado. Nesse acidente, os dois perderam a vida. Até aqui tudo bem, acidente acontece todo dia. Só que esse acidente, para mim, ele foi muito diferente porque a partir desse dia, nunca mais o meu pai ele voltou para casa. Eu tinha 4 anos de idade quando eu perdi o meu pai porque ele pegou uma carona com um cara bêbado. E qual que é a minha missão da escola hoje? Para você que está assistindo agora, você que já perdeu o pai, você que já perdeu a mãe, sabe o quanto que é ruim, mas ainda assim é natural. A gente perde vô e vó, depois perde pai e mãe, depois é a nossa vez. Mas ainda já temos os nossos filhos e netos. Deus ele fez uma balança que se equilibra. O ciclo da vida, né? O ciclo da vida. Porém vem a droga. Porém vem o suicídio. E quebra essa parada. Pega a mãe de 45 enterrando um garoto de 15 porque ele se achava esperto e era desobediente. Então, a minha mensagem é ruim pra caramba sim perder o pai, perder a mãe, mas ainda assim é natural. Meu pai faleceu de acidente. Agora, eu coloco na cabeça dos jovens o seguinte, agora imagina o que é pra sua mãe perder você porque você não escutou ela. Porque você se achava esperto porque assistia vídeo de TikTok. A minha palestra ela é muito pé no chão. Os meninos, você pode observar no olhar deles que eles começam aquela agitaçãozinha de adolescente, mas no caminho eles vão falando. O que esse cara fala faz sentido. Eles se identificam. Tá falando comigo. Porque eu falo o óbvio. É o que eles experienciam, né? É que eles não têm escutado. E eu tenho observado, Teles, nos jovens hoje, e Daniel, que eles estão gritando assim, ó. Eu preciso de limite. Um pedido de socorro. Eu sinto a mesma coisa. Me ajuda. E ontem, eu acho que ficou bem claro que tem solução para eles. Porque em muitas palestras e eventos eu estou sendo convidado, mas eu consigo perceber a desesperança de quem está contratando em relação aos jovens. Tipo assim, cara, esses meninos tá tudo perdido. Eles estão tudo doentes. Quando alguém me contrata, prefeitura, essas paradas tudo, eles já falam assim, eu falo assim, não tá. Tem jeito. É só investir um pouquinho, é só acolher, escutar o garoto. É trazer para a sociedade que eles estão vivendo uma realidade diferente. Esses moleques é tudo acelerado, mano. Olha. Você vê esse menininho de 12, 13 anos, ele consegue, se você bobear, ele entra no site da NASA. Porque os meninos estão muito inteligentes hoje em dia. Só que inteligência é diferente de sabedoria. E sabedoria é só o tempo que traz pra gente. Né? O Daniel é um cara inteligente pra caramba, mas a sabedoria que você tem hoje não se compara com a inteligência que você tinha lá atrás. Com certeza, é o tempo. Né? É o tempo. E os jovens, eles estão tão acelerados, que eles acham, por exemplo, que se montar uma empresa hoje, eles vão ter um fruto amanhã. E não é bem por aí. Eles não estão sabendo esperar, porque eles estão, tipo, numa fase de fast food. É ligar agora pra lanchonete e se demorar 15 minutos, xinga o motoboy. E eles acham que na vida é assim. Aí a gente tem que chegar e falar, calma, não é assim não. É muita informação equivocada que tá disposta pra eles o tempo todo. E eles ficam ali, pô, será que você... Tigrinho. Tigrinho é uma coisa dessa. A gurizada acha que vai... Né? Sim, eles acham que vai pegar... Não, vou pegar aqui, vou pegar R$30 da minha mãe, R$50 da minha mãe e vou fazer 1 milhão. Não, e Bruno, se a gente para pensar, Bruno Teles, eu vejo a questão da droga, dentre tantas outras questões emocionais que envolvem essa geração,
de uma maneira até mais exacerbada do que as outras. A gente percebe que o fenômeno das redes sociais, o uso exacerbado do celular, o contato extremo com informações não filtradas tem tido como reflexo um problema maior. Do ponto de vista da educação, eu não tenho dúvidas que a gente não pode enxergar aquela pessoa como um estudante apenas. Nós temos que enxergá-lo como um cidadão. Hoje nas escolas nós priorizamos, Sargento Teles, a equipe psicossocial. Isso foi uma inovação institucional. No ano passado nós começamos aqui na cidade de Cuiabá e Várzea Grande com 48 escolas que eram as escolas prioritárias, onde por uma série de critérios objetivos que nós estipulamos, nós aferimos que essas escolas teriam um perfil de vulnerabilidade maior, um perfil com traços de violência muito palpáveis, muito fáceis de serem diagnosticados. E nós começamos a fazer esse trabalho com um psicólogo, um assistente social e um pedagogo compondo uma equipe interdisciplinar, multifacetada, para enxergar esse aluno para além do estudante. E a gente enxerga que os resultados são muito concretos no curto e no médio prazo, até porque a gente não tem um longo prazo para conseguir fazer um estudo de caso, porque esse aluno ele precisa ser ouvido, ele precisa ouvir, mas ele também precisa essencialmente ser escutado. A gente precisa ter um olhar diferente para ele, para entender por que ele está de cara feia, por que ele está violento, por que esse aluno está dormindo durante a aula, qual é a natureza, qual é a origem desse tratamento. Quando a gente vê a palestra que você fez ontem, eu vejo que você toca num ponto que é muito sensível para eles, que é a falta de contato que eles têm tido com a família. Muitos deles, quando você disse ontem que provavelmente não davam um abraço, não diziam eu te amo para o pai, eu te amo para a mãe, eles começaram a chorar. Porque nitidamente isso não tem ocorrido. Hoje a gente escuta uma série de relatos, quando eu faço as palestras no Escola da Família, de pais e mães que falam, Daniel, você tem razão, porque eu chego em casa, meu filho fica de um lado do sofá mexendo no celular e eu fico do outro mexendo no meu. E isso tem como consequência prática a profissão do nosso amigo aqui, o Sargento Teles. Eu estava esses dias, Teles, fazendo uma palestra da abertura do Enem Digital, do pré-Enem Digital na UFMT. A UFMT nos emprestou o auditório, nós colocamos ali, sei lá, mil e poucos estudantes para a gente falar sobre o Enem. E quando eu fui fazer a palestra de abertura, eu tinha preparado uma fala, mas o Bruno viu ontem que eu gosto muito, eu sou adepto do improviso. Eu peguei a fala, dei uma rasgada nela, porque eu vi 5, 6 policiais militares que trabalham nas escolas militares ou cívico-militares no meio da plateia. Eu vi a Farda se destacou. E aí, no meio da fala, eu falei, bom, agora eu vou mudar minha fala e vou me direcionar a vocês. Eu acho que está na hora da gente entender que a gente está enxugando o gelo. Eu falo a gente porque eu fui advogado criminal. Sim. Eu sou da advocacia criminal, minha família é da advocacia criminal e meus primos são policiais militares. Então eu conheço de perto o fenômeno da segurança pública. Enquanto a gente tratar tudo isso só com o aparato policial, com o judiciário, com o Ministério Público, nós vamos continuar enxugando o gelo. A gente precisa entrar no jovem. E hoje, Sargento Teles, eu queria entender de você. O que a Polícia Militar vem contribuindo, o que ela pode contribuir mais ainda para que a gente, ao invés de tratar da febre, do sintoma, que é a criminalidade nas ruas, que é o furto de celular todo dia, que são os presídios lotados, abarrotados de gente, como é que a gente trata da doença, que é o que causa, que é o que gera, né, todo esse fenômeno sociológico da violência, que não existe parâmetro no mundo civilizado. Hoje o Brasil experiencia mais de 50 mil homicídios por ano. Isso é número de guerra. Sim. Então eu queria entender da parte de você, falando como Teles e depois como Sargento Teles, o que você enxerga que vocês podem fazer para contribuir, que nós podemos fazer para contribuir para tratar da doença? A Polícia Militar, ela já traz, e eu vejo isso, eu falo como Sargento Teles e como Lucas Teles também, né? Ela já vem trabalhando esse fenômeno de uma forma de trazer uma prevenção, que é o quê? ProERD. Só que o ProERD hoje, devido a gente não ter condições de atingir todas as escolas, eu falo todas municipais, estaduais e até particulares, a gente não consegue atingir todo mundo, mas o ProERD é um programa que ele traz o primeiro contato com o policial militar, que aí quebra aquele estigma de que a mãe fala assim, não faz isso, não, a polícia vai vir te pegar. E aí a criança já começa a ter um certo receio de se ter contato. Resistência, né? Medo. Tem medo, exatamente. Então a gente já vem trazendo esse primeiro contato para quebrar esse estigma que a família vem trazendo. Desde, era assim comigo. Então o ProERD é um programa que faz isso. Depois a gente tem também a questão das escolas militares. As escolas militares, se você for analisar,
Quando até o deputado Coronel Assis, quando ele entrou no comando regional, no comando geral da polícia, haviam apenas 6 escolas militares. 6 escolas militares. E em parceria com o governador, foi para 26 escolas militares quando ele saiu. Hoje eu acho que tem 28, 30, não sei, alguma coisa assim. E essa escola militar, ela é muito importante. Por quê? Aquelas crianças que sentem falta de uma autoridade sobre elas, na escola militar elas têm. E aí as crianças percebem que a gente está preocupado com eles. Porque quando a gente cobra um cabelo, cobra uma farda bem passada, cobra um calçado limpo, ele fala, cara, esse militar, ele está preocupado comigo. E aí quando ele começa a trazer as demandas emocionais, demandas, questões sociais dentro de casa, está faltando comida dentro de casa, ele traz para o policial. Então a Polícia Militar, através desses programas, consegue sim fazer uma ação preventiva antes que eles conheçam o crime. E dentro da escola militar não tem como. Não tem como. A gurizada que tenta faccionar lá, a gente já repreende no início. Então a gente consegue fazer esse trabalho. E agora, eu venho fazendo esse trabalho que Daniel, eu faço esse trabalho que o Bruno está fazendo aqui. Eu sou aluno desse cara. Eu estou fazendo esse trabalho nas escolas também. E aí eu tenho sentido quão positivo é os feedbacks dos alunos e dos próprios pais. Cara, é emocionante. Às vezes você passa por dificuldades para poder chegar nessa escola, às vezes tem que pedir, pelo amor de Deus, para poder fazer a palestra na escola. Aí quando você faz a palestra e você supera todas aquelas dificuldades, você tem o feedback do aluno, o feedback do pai, cara, é fenomenal, é muito bom. É muito gratificante, demais, né? Demais. Eu acho muito bacana quando a sociedade civil, quando os militares, quando a igreja, quando, enfim, todos os agentes que compõem a nossa sociedade, que, repito, é altamente heterogênea, se compenetram dessa responsabilidade. Alguns programas atrás aqui, Bruno, eu olhei diretamente para o nosso telespectador e falei para eles que está na hora da gente entender que a responsabilidade por fazer uma educação melhor amanhã do que hoje não é só nossa. Não é só de quem trabalha com educação, é de todos nós. Se você chega no seu estabelecimento e não consegue contratar ninguém por falta de qualificação de mão de obra, você tem que entender que isso é um problema seu. Se você chega na rua e tem medo de sair depois de 9 horas da noite de casa, com medo de ser assaltado, entenda que a educação é um problema seu. Se todos nós nos compenetrarmos dessa responsabilidade que é cobrar o governo, participar das ações do governo, ter 1 minuto por dia para refletir sobre o que está sendo feito para melhorar e onde eu posso contribuir, mesmo que seja dando um palpite, mesmo que seja uma cornetação, eu que sou da bola, né, Bruno? Mesmo sendo uma cornetagem, a gente não vai melhorar. Eu acho que não existe alternativa que não a compenetração, uma união, uma aliança heterogênea entre todas as partes envolvidas para que a gente consiga superar esse problema. E hoje, Bruno, nesse cenário, eu vejo você aí percorrendo diversos estados do Brasil, foram 13 estados, quase agora a metade 13 da federação, agora 13, quase a metade da federação. O que você tem percebido de melhora e de piora nesses estudantes nos últimos anos? E o que você percebe de diferente dos outros estados para o nosso estado de Mato Grosso? Porque eu sempre falo, né? Aquilo que não é jabuticaba e só a gente tem que ter um olhar crítico sobre isso. Cara, te ser sincero, eu tive um contato só com o Mato Grosso, não deu para mim sentir legal, assim, em outras escolas, ir para o interior, porque é legal, às vezes, para a pessoa, talvez ali fazer uma mídia e tal, pegar a melhor escola do estado, fazer um trabalho e fez a mídia. Não, eu gosto de ir lá no Nortão, onde tem uma escola que dá 14 quilômetros de estrada de chão da cidade pequena, eu rodo tudo mesmo. Quando eu vou fazer o meu trabalho. Eu não tenho essa parada da escola boa, da escola de zona rural, de periferia. Pô, já fiz palestra no Jacaré, no Rio. Olha só, que bacana. Bacana. Entre a diretora da escola lá e tal. Enfim, já fiz palestra pela UPP lá do estado do Rio de Janeiro. Inclusive, foi muito massa. Foi muito massa mesmo o trabalho lá. Já fiz várias palestras no estado do Rio, São Paulo. Então, são coisas diferentes. Mas as dificuldades são as mesmas. Você acredita? A mesma lá do Nordeste é daqui. E eu percebo que o problema tá virando tipo uma curva de rio dentro da escola. Todos os problemas estão indo para a escola de uma parada que era para ser dividida. Os pais estão fugindo de uma responsabilidade que era para ser deles e está adoecendo os professores, cara. A galera de verdade não tá cuidando dos professores.
Os professores precisam de ser cuidados de perto, tanto quanto os alunos. É verdade, é uma preocupação muito grande nossa, o volume de professores que tem adoecido, né? Claro que vem diminuindo bastante, são uma série de ações, nossa Secretaria de Junta de Gestão de Pessoas tem uma área dedicada exclusivamente a isso, mas assim, é flagrante, é patente quantos professores têm sofrido, adoecido, especialmente após a pandemia, né, cara? Acho que a pandemia, ela tem os seus efeitos tardios ainda e pouca gente conseguiu ainda mensurar isso. Tem sim. Tem sim, e a pandemia, o fator pandemia potencializou muito a nível mundial a ansiedade e a depressão. Porque talvez para o telespectador só fique escutando depressão e ansiedade, às vezes não tem noção de onde surge isso, de onde começa isso. E claro que não é uma regra, vou explicar bem rapidinho aqui para talvez fique um pouco mais claro. Ansiedade está relacionada a futuro, né? Coisas que vão acontecer no futuro, preocupações que talvez nem vão acontecer, situações que você já se preocupa que nem vai acontecer na sua vida, só que você já está preso em problemas que vai acontecer em outubro, novembro, dezembro, você já está ansioso agora. E depressão são vários fatores, alimentação, hereditariedade, mas o mais comum é ficar preso no passado. Né? Quando o meu trabalho era bom, quando eu ganhava bem, quando eu tinha isso, quando eu tinha aquilo. Então, pessoas ficam depressivas. Claro que não é uma regra, tá? Pessoas ficam depressivas por conta da depressão, né? Pessoas ficam depressivas por conta do passado e algumas super ansiosas por conta de futuro. Então, a pandemia colocou a gente nesses dois fatores. Com saudade do passado, que era muito próximo, né? Que é o que? Era dar um abraço. Uhum. Era de ir pro trabalho. Ficou preso ao passado, um passado curto, e ao mesmo tempo preocupado com o futuro, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Um cenário de incerteza, né? Mano, olha que loucura. Nem parece que há 2 anos atrás, se nós estivéssemos aqui, tinha que estar todo mundo de máscara, isolado, com álcool em gel o tempo todo. O pessoal já deu uma esquecida. Como é que o brasileiro esquece das coisas assim, com muita... Só que a consequência ela ficou. Você pode, não sei se você observou esse cenário, assim que voltou em 2022, pós-pandemia, a quantidade de briga que tinha na porta da escola. Briga mesmo, de molecada saindo soco um com o outro. Não só na escola, na boate, no bar, todo lugar. Todo lugar tinha. Por quê? Eu que o diga. Ficaram confinados, cara. 2 anos ali, confinado. Até um bicho, um gato, se você prender ele num quarto e deixar ele por alguns dias, alguns meses, quando você soltar, ele tá todo agressivo. Ele ficou preso, foi 2 anos, cara. É contra a nossa natureza. Contra a natureza. Então, assim, os professores também sentiram isso. Cara, o professor... Cara, aproveitar e mandar um beijo para cada um dos professores, porque tu sabe bem o que o professor teve que fazer no início de pandemia. O professor teve que virar blogueiro e influenciador digital da noite pro dia, irmão. Exatamente. Ele teve que aprender a mexer em Google Meet, a mexer com coisas de internet. Você vê que a internet, ela potencializou por conta da pandemia. Eu não tinha rede social antes da pandemia. Olha que loucura. Eu não tinha Instagram antes da pandemia. Não tinha TikTok, não tinha nada, a não ser o meu WhatsApp. Cara, que interessante você estar falando isso. Eu não sei se vocês já leram aquele livro Sapiens. Enfim, o Yuval Noah Harari, aquele historiador. Yuval Noah Harari é o autor do livro Sapiens. Ele colocou que a pandemia foi uma aceleradora de processos, né? Na universidade em que ele leciona, existia um grande debate sobre a possibilidade ou não de realização de aulas híbridas. E o debate quase sempre pendia para o lado daquelas pessoas que diziam que não, que a universidade era um espaço de contato direto e que não era possível fazer 1 ou 2 aulas por semana de forma remota. E aí veio a pandemia e em 1 semana todas as aulas estavam sendo realizadas online. Então esse historiador, ele sempre fala que tanto pandemias, quanto guerras, quanto revoluções aceleram processos. E quando você coloca isso, Bruno, ficou muito flagrante aqui no Brasil quão analógico ainda era o nosso sistema de ensino. O nosso secretário Alan Porto, ele sempre fala uma frase que eu gosto demais, cara. Ele fala o seguinte: se você fosse num hospital no século XIX e fosse num hospital hoje, certamente você veria uma coisa completamente diferente. Afinal, a saúde mudou completamente. Agora, na educação, se você fosse numa sala de aula na França em 1890 e fosse numa sala de aula no Brasil em 1990, 100 anos depois, a sala de aula seria muito parecida. Isso revela um outro ponto, que é a falta do digital.
E hoje aqui no estado de Mato Grosso, acho que o Teles que mora aqui consegue perceber bastante, a gente está fazendo uma transformação tecnológica nas escolas, a partir da qual a gente vai conseguir, inclusive, de forma transversal, entrar em outros debates, entrar em outros assuntos que dialogam com a expectativa e com a ansiedade que os nossos jovens têm ao entrar no mercado de trabalho, ao ingressar nesse mercado novo, em que a demanda profissional é completamente diferente da demanda profissional do pai e da mãe dele. Deu a palestra esses dias numa escola, Eliodoro Capistrano, aqui em Cuiabá, em que a vocação daquela escola é a robótica. É uma escola que tem um professor Jackson Vieira, que é um fenômeno em mecatrônica, em robótica. A equipe dele é uma das melhores do estado. E eu disse a eles, eu falei, pais, não levem isso como brincadeira. Porque na sua época, se o ideal era ser contador, dentista, advogado ou médico para ser um grande profissional, não se esqueça que hoje a maior demanda, o maior déficit profissional que nós temos é em TI, em programação e etc. E você, Teles, eu queria entender, voltando a essa pergunta, o que você enxerga para além da Polícia Militar, dos muros, dos quartéis, o que é a educação que o governo do estado de Mato Grosso vem fazendo em prol dessa transformação, dessa evolução tão necessária para esses jovens do século XXI? Então, eu fiz um podcast meu, né, com o Coronel Lindbergh, que é o diretor da Escola Militar. E ele falou, cara, o investimento que o governo do estado vem fazendo na educação é fenomenal. A preocupação, principalmente, Bruno, do governo do estado com a questão psicológica dos adolescentes nossos, tá fora de base, meu irmão. Mas o É outra vida. Se você pegar há 3 anos atrás, era tipo assim, é isso aí, tá tudo certo. Mas eu sigo o governador aqui do estado já tem um tempo já. Ele faz um trabalho maravilhoso aqui no estado. Sim. O que eu vejo no Instagram, entendeu? Bacana. Sim, tecnologia. Ah lá, escola militar. Vamos lá trazer a escola militar. A gente tinha... A escola militar lá, não sei se você sabe, Daniel, a escola militar era um projeto, o prédio era um projeto de escola técnica de 15 anos atrás. Conheço bem, né? Parado. Totalmente parado. Então, quando o governador Mauro Mendes assumiu e o nosso prefeito Léo Bortolini, eles conversaram e falaram assim, vamos ativar isso aqui. Tinha uma puta de estrutura, Bruno. Parada. Por 10 anos. 10 ou 12 anos. Só servia para pendurar paletó. Mais nada. E os caras desenrolaram. Rapaz, você não tá entendendo não. Fala o que virou para ele aí. Cara, os caras foram lá, montaram a melhor estrutura, melhor que faculdade. A melhor estrutura que tem de ensino dentro de Primavera do Leste é a escola militar, que é a escola militar e escola técnica. E o trabalho que ele vem fazendo junto com o que o governador vem fazendo, SEDUC e CECITEC, né? CECITEC. Cara, Secretário Allan Kardec. Exatamente. Irmão, o que acontece? O aluno, na hora que ele entra no primeiro ano, ele já começa um curso técnico. Ele sai de lá tecnólogo, pronto para fazer qualquer concurso. Sai com emprego, cara. É massa. E o quão é importante pessoas, vou falar pessoalmente para você agora, de pessoas igual a você na educação. Porque é até para você refletir. Você também. Olha que interessante. Se você parar para pensar quais foram os momentos mais interessantes que você teve como estudante, eu lembro de um professor meu de história contando uma situação pessoal da vida dele, falando assim, ó, hoje eu sou professor, minha esposa está fazendo faculdade de Direito. Eu tô segurando as pontas aqui. Isso, ele parou uma aula dele de história e deu essa ideia. Papo de 10 minutos, ele passou isso pra eu tinha o quê? Sei lá, 8º ano, 7º 13 ano. anos, 14 anos. Tava nessa idade. Essa eu tenho na minha memória até hoje. E ele falou assim, eu vou segurar as pontas agora, eu vou cuidar da casa. Aí ela vai se formar, ela vai se tornar advogada e ela vai ser, eu acho que juíza, delegada. Aí ela vai segurar as pontas de casa quando ela conseguir e eu vou estudar para me fazer essa advocacia e eu vou ser juiz. Então, lá no futuro, eu vou ser juiz e ela vai ser delegada, mas agora eu seguro as pontas de casa, daqui 3 anos ela vai segurar as pontas de casa. E ele contou o mapa da vida dele. Eu fiquei assim, essa é uma das únicas aulas que eu me lembro na minha vida. Para você ver o que você falou ontem antes do evento, o quanto que é importante. Ele falou assim, Brunão, os meninos precisam de respirar, cara. Eles precisam disso aqui. Eu tô para te falar que para muitos daqueles alunos que ontem estavam naquele evento promovido por vocês da SEDUC e do Sebrae, eu tô para te falar que para muitos ali, aquele momento daqui a 10 anos é o que vai sobrar.
Tenho certeza que vai mudar a vida de muitos jovens aquilo ali, cara. Tenho certeza, velho. Até me comove falar isso. Eu te falo, porque na hora que você fala ontem, eu falei assim, a educação precisa de uns caras igual o do Daniel. Obrigado. Precisa de verdade, não é porque você convidou, não é nada disso. Isso é um fato, eu tô te falando da minha vida e se vocês refletirem, vocês vão ver que o que fica não é o empilhamento de informações que a educação antiga e tradicional trazia. Porque na vida real, todo mundo sabe que a gente não usa fórmula de Bhaskara, não usa hiato, ditongo, não usa, mano. Os meninos não saem do ensino médio com o básico do básico do básico, que é saber sobre custo fixo e variável, que é para sobreviver. Cara, se você falar para um aluno assim, Daniel, vou te contar um grande segredo da vida. Gasta menos do que você ganha. Eles vão falar assim, uau! E nem era para ser, cara. É muito básico para sobreviver. Era para ser óbvio, né? Só que eles não têm isso. Os nossos meninos são estimulados a serem apenas consumidores e não produtores de nada. Isso mesmo. A gente tem que trabalhar os meninos, porque ontem deu para ficar... Ontem eu vejo isso todos os dias, mas você viu ontem assim de perto na hora da questão da emoção, que eles colocam aquilo para fora e a gente vê que tem solução. Que a próxima geração, eles só não estão sendo cuidados e amparados, mas tem, cara. Os meninos são bons, todos são eles têm coração puro, velho. Você vê que, tipo assim, é um coração tão puro que o tigrinho tá conseguindo acessar. Que conteúdo ruim tá conseguindo acessar. Mas é porque talvez ninguém falou assim, cara, esse conteúdo aqui... Conhece o Daniel pra tu ver que cara maneiro da Sedu que tá fazendo um trampo maneiro pra vocês. Aí vê o Daniel jogando bola com a molecada, lá nas escolas, descobre o problema dos meninos, batendo uma bola. Talvez um trampo com uma pessoa que chegou lá toda formalizada, não conseguiu acessar. Com meses de acompanhamento, o Daniel vai lá, 01, 02 da educação aqui do estado, bate uma bola com os meninos nem sabem quem é Daniel, nem sabe quem que é o Daniel no time, e de repente entrega os problemas pro cara, porque tava batendo uma bola com eles. É você descer o degrau e ficar horizontal com eles, né, cara? E tem uma coisa aí que você falou, que eu gosto muito, que é a gente rever o paradigma pedagógico do passado. Que aquele enciclopedismo raso, decorar que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500, já virou lixo puro. Uma vez que hoje, diferente de ontem, o desafio não é mais o acesso à informação. Não. A disponibilidade de informação hoje é fácil de ser constatada. Você consegue achar qualquer coisa no Google. Entretanto, porque antigamente você tinha que comprar uma Barça, né? Quem tinha dinheiro tinha que ler a Barça inteira para descobrir a informação. Hoje o desafio é outro. Hoje é o filtro da informação. O que presta, o que não presta. Nesse sentido, o paradigma pedagógico tem que ser voltado não para aprender a responder, mas para aprender a perguntar. Para ser um crítico ao verificar, ao passar pelo crivo de qualquer informação. Eu preciso ter a sensibilidade, e eu vejo que muitos não têm, de ver uma notícia e falar, isso aqui não é nem sequer verossímil, isso aqui tá na cara que é falso. É mentira, né? Eu preciso fazer uma checagem. E esse é o nosso desafio. Pessoal, eu preciso endereçar aqui a nossa despedida. Já tá avançando no horário, eu tenho culpa nisso, pessoal, eu atrasei hoje, tá? A culpa não é dos nossos convidados. Eu queria que vocês deixassem aqui uma mensagem para as pessoas que nos acompanham, o Teles e o Brunão, e agradecer a vocês mais uma vez, porque essa aqui, tenho certeza, foi uma das mais especiais que nós já fizemos. E eu tenho certeza que quem está acompanhando ali gostou bastante. Show, eu quero aqui agradecer, viu, Daniel, por essa oportunidade. Brunão aqui, meu irmão do Instagram, que agora virou irmão físico mesmo, né? E dizer para todos que a Polícia Militar está, sim, muito preocupado com o futuro das nossas crianças. E esses trabalhos que a gente vem fazendo... A Seduc, esse trabalho que vem fazendo é sensacional e com certeza a gente vai crescer cada vez mais com essa ideia, esse propósito de fazer, não trazer informação, mas sim o conhecimento. Porque um projeto desse que foi feito ontem, ele tem muita relevância, por quê? Porque você acaba com a informação e traz o conhecimento para eles. Eles começam a ver a possibilidade de como seria viver com aquilo. Então, tá de parabéns aí, Daniel, tá de parabéns aí o governo do estado, meu irmão, Bruno Assunção, muito obrigado aí. Tamo junto, Brunão. É isso aí. Queria agradecer aos espectadores que estão assistindo ao vivo, os que vão assistir depois gravado. Espero que de alguma forma esse bate-papo traga algum tipo de clareza para você. Vocês estão em boas mãos aqui com o Daniel, um cara incrível. Eu conheci ontem duas pessoas incríveis que você fala assim, pô, vale a pena, né? Foi você e a Thaís, a do
A do Sebrae lá, que ela é incrível também. Gente boa. Sabe aquela pessoa que fala assim, oi Bruno, boa tarde. Aquilo já fala assim, pô, que pessoa Já que aquece, energia já boa. aquece. Não tem gente que tem energia Tem, boa, cara? tem. E eu queria agora agradecer ao governador do estado, né, que está fazendo um trabalho magnífico aqui. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente ainda, mas eu sigo ele nas redes sociais. Teve uma parada que ele fez aqui que eu achei muito interessante. Eu tô tentando recordar o que foi, mas eu cheguei até a mandar uma mensagem no direct. Eu não me recordo o que foi, mexeu comigo, sabe? Pra uma pessoa postar, eu falei, cara, esse negócio aqui foi bacana. Eu não sei se tinha a ver com... Cara, eu não tenho certeza. Educação, tecnologia. Não, eu acho que foi parada de invasão e ele falou que não ia ter. Foi alguma parada assim mais louca. Acabaram as invasões aqui no estado. Foi isso? Foi. Então foi ele mesmo, né? Foi. Ele falou assim, aqui não vai ter. Acabou. Foi ele mesmo, não Acabou. foi? Então, eu falei, cara, que massa. Eu mandei até um comentário que eu curti. Porque tem gente que tapa o sol com a peneira, né? Com certeza. E os caras, ele foi pra cima. Então, agradecer ao governador, né, pelo trabalho, pela gestão bonita que ele tá fazendo aqui no estado. A SEDUC, né, representado ontem por você lá, ontem no evento do Expo Estudantil, que está sendo incrível porque está acontecendo ainda. Sair daqui, eu vou direto pra lá. Eu imagino. Parabéns pra você, tá? E por toda a sua equipe que tá, né, ali da SEDUC. Obrigado à SEDUC aqui de Mato Grosso. E ao Sebrae, que em parceria com a SEDUC me deu essa oportunidade de trazer essa mensagem, porque eu não sei se quem foi privilegiado, se foi os meninos de ter assistido ou se eu de ter conhecido aqueles adolescentes ali hoje. Então, ontem no caso, né? Então foi muito bacana mesmo, de verdade. Eu espero em breve voltar aqui em Mato Grosso para poder trazer mais programas e projetos. Será muito bem-vindo e requisitado. Obrigado, meu irmão. Tamo junto, irmão. Obrigado, Teles. Fica com Deus. Turma, nós vamos continuar ao vivo aqui. Eu quero agradecer novamente aqui, agora olhando para vocês, a presença desses dois convidados especiais. Agora vai vir o professor de redação, professor de português, o Paulinho Curirim, que é um fenômeno nas redes sociais também. Hoje nós estamos só com convidados de peso. Então vamos fazer a transição aqui, vamos passar na frente da câmera. Você sabe que aqui não tem frescura. É isso aí, um beijo para todo mundo, Deus abençoe. Um beijo, Daniel, Deus meu irmão. abençoe todos. Valeu. Valeu. Um abraço.